E eu comprei várias peças, que eu sempre fui metido a pescador. Eu cheguei a ter uma coleção muito grande de isqueiros antigos. E depois, com o tempo, fui identificar que tratava-se de algo muito valioso. A gente sempre tem algumas peças que a gente acaba se apegando mais. Qual foi a primeira peça que vocês adquiriram para o antiquário? Então, eu diria que não houve uma primeira peça. Como a gente compra quase tudo em lote, casas fechadas, veio uma série de peças já na primeira compra. Eu lembro que a primeira compra que eu fiz foi em casa de família. Eu fui a chamada família Mudas. Só que essa que nós somos, eles falavam pra cá. Eles não eram, falavam pra cá. E eu comprei várias peças, mas uma que me marcou muito, o Júnior não vai, dessa ele não vai lembrar. Foi uma carretilha de pesca americana, porque eu sempre fui metido a pescador. E sempre tive muita dificuldade de ter acesso a materiais de pesca de altíssimo nível. E essa era uma peça, era uma carretilha com molinete, né? Tem duas coisas muito parecidas. Aquela era uma carretilha de pesca no mar, porque ela era de bronze, e aquela peça era realmente uma marca importantíssima dos Estados Unidos. E aí juntou duas coisas. Eu comecei a usar aquilo para pescar, e depois, com o tempo, fui identificar que tratava-se de algo muito valioso. Eu vendi para o seu Carlos Balbo, que foi o... Olha só! Por coincidência, o filho dele ligou. Sim, o Franco, ele tá querendo comprar uma peça do Galdino. Que bacana! Aí ele vai ficar... Ele é um dos nossos seguidores, ele vai ficar porque feliz o pai de saber dele disso. era especializado em coisas, design, coisas de Náuticas? náutica de guerra, ele gostava muito. Tá. Era um grande especialista de coisas náuticas e de coisas curiosas, seu Carlos Balbo. Olha só. E, por coincidência, o filho dele ligou hoje, depois de 40 e tantos anos, então ele deve estar com 50 e tantos anos. Eu conheci ele criança, ligou procurando ver se eu lembrava do pai dele. E da mãe? E da mãe, lembrava a dona Ana Maria, lembrava perfeitamente, e lembrava da primeira peça, Dona Renata. A primeira peça que eu nunca esqueci foi essa carretilha de pesca marítima. A minha eu não vou saber lembrar não, porque no meu começo de carreira, e até hoje, né, eu tinha todo o suporte aqui, né, não só financeiro, mas também toda a mentoria. E o mais relevante foram os isqueiros, porque eu cheguei a ter uma coleção muito grande de isqueiros antigos, perto de 12 mil isqueiros. É uma história bem longa, vai ficar para uma outra oportunidade. Uma história longa, curiosa e até certo ponto emocionante, porque essa coleção depois sofreu. Isso daí talvez a gente num outro episódio a gente conta, que é uma história assim muito curiosa e um pouquinho triste, né? Porque eu, como todo antiquário, né, antiquarista, a gente sempre tem algumas peças que a gente acaba se apegando mais e acabamos nos tornando um colecionador. E a minha primeira coleção foi essa de isqueiros, e depois do que aconteceu, eu só fui voltar a colecionar alguma coisa novamente 20 anos depois desse episódio. E eu acho que foi um isqueiro Dunhill aquário que a gente começou essa coleção. É um isqueiro de mesa, é uma série onde tem decorações de peixes e uma diferente da outra. Era um isqueiro muito bacana, Dunhill, uma marca importante. E junto com ele, eu acho que meu pai me deu um catálogo, era da Sotheby's, só que era um livro, o catálogo era um livro muito grosso, muito grande, e tinha, assim, um monte de isqueiros. E tinha um Dunhill desse lá. Foi a primeira peça que me marcou. Pode ser não ter sido a primeira que eu comprei, mas foi a que me marcou. Eu gostaria de lembrá-los e garantir a vocês
E tudo isso que nós vamos contar é a história que nos antecede a partir de agora. Porque agora nós vamos contar uma outra história para vocês e para o mundo todo, uma história de muito resultado, de muito sucesso, uma história de coisas didáticas que nós queremos transformar esse canal em algo que vocês vão conseguir tirar proveito didático para vocês, para os seus filhos, para os seus netos, e vamos abrir sempre um canal de diálogo para vocês perguntarem o que vocês quiserem na área de arte, de antiguidade, de design, de curiosidade. A gente tem uma bagagem muito grande e aquilo que a gente não souber, a gente tem parcerias muito importantes que vai nos ajudar a consolidar essa nova parte de uma nova história que nós estamos começando a contar a partir dessas perguntas que vocês estão fazendo. Afinal de contas, nós somos jovens, né? Talvez mais jovens do que quem está aí do outro lado da tela, né? Talvez jovens há mais tempo, né? Do que quem está aí do outro lado da tela, mas a gente ainda tem realmente muita história para viver, para escrever. E, como sempre, né? Se vocês gostaram, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo para pessoas que se interessam por esses assuntos, né? Não se esqueça também de ativar as notificações, né? O sininho que está aí. E dessa forma, vocês nos auxiliam bastante a dar continuidade a esse trabalho. E para mais perguntas, escreve aí embaixo, comenta aí o que é que vocês gostariam de saber da história do nosso antiquário ou da história da arte de modo geral, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.